Um AFD, nós podemos vê-lo como um computador. Como assim? Nós temos uma fita de leitura apenas, que é unidirecional. Isso quer dizer que um AFD ele vai começar na posição mais à esquerda e nessa fita ele vai ler o primeiro símbolo, seguir para o segundo símbolo, até o último símbolo da fita, consumindo então a palavra toda. E nós temos justamente uma unidade de controle e um registrador que vai conter o estado atual em que o autômato se encontra. Nessa região central, nós temos a unidade de controle que vai justamente fazer com que a máquina acesse essa fita unidirecional de leitura apenas, vai realizar a função de aplicar a função de transição naquele estado que se encontra no registrador atual, sob o símbolo que ele acabou de ler, e vai justamente atualizar o registrador com o novo estado. Então, por exemplo, delta de E lendo A, ele vai para B. Então, ele iria atualizar o registrador atual para B e então vai mover o cabeçote de A1 para A2. Então, se nós fizermos um paralelo com um computador, a nossa fita de leitura seria equivalente a uma memória RAM limitada. Nem uma memória RAM, porque a memória RAM permite acesso aleatório, mas alguma unidade de armazenamento muito primitivo, que permite apenas acesso sequencial e apenas leitura, não permite escrita. E o registrador seria equivalente ao registrador PC, que vai guardar o ponteiro para a próxima instrução. E aqui nessa região central nós temos a unidade de controle e processamento que vai fazer todo esse meio de campo, digamos assim. Porém, nós podemos pensar no AFD estendido, onde ele então nós vamos remover a restrição de que o autômato ele só pode se locomover de modo sequencial da direita para a esquerda. Nós vamos então permitir que o autômato ele possa se mover o cabeçote, a posição de leitura, para a direita ou para a esquerda. Em outras palavras, a nossa fita ela é bidirecional de leitura, mas ela não é de acesso aleatório. Por exemplo, se nós estivermos na última posição, nós teríamos que passar pela penúltima, antepenúltima, sucessivamente, até a segunda para chegar à primeira posição da fita. Então, nós teremos uma função de transição parcial da forma delta, onde dado um estado, um símbolo, nós iremos para um estado, mas nós vamos mover a posição de leitura da fita. Por exemplo, se nós estivermos na posição 2, nós podemos nos mover para a direita ou para a esquerda. E acontece que, diferentemente do AFD que nós vimos anteriormente, esse autômato ele não vai consumir a palavra como um todo. Então, dessa forma, nós definiremos um novo critério de aceitação. Então, o critério de aceitação para uma palavra vai ser a máquina M parar em um estado final. Então, se não houver transição mais e aquele estado for final, então nós dizemos que aquela máquina, esse autômato finito determinístico com fita bidirecional, ele aceitou aquela palavra. E então, se M não parar para W, aquela palavra não é aceita. E o que significa essa máquina não parar? Significa essa máquina ficar em loop. Por exemplo, ficar ciclando entre estados. Vai do estado A para o estado B, do estado B para o estado A e assim sucessivamente. Então, com isso nós temos um outro autômato com uma nova arquitetura. Ele agora possui uma fita bidirecional. Porém, podemos nos perguntar, esse autômato é mais potente? Como assim potente? Nós vimos que o lema do bombeamento nos permitiu provar que algumas linguagens não são regulares. Isso quer dizer que aquela linguagem não pode ser aceita por um autômato finito. Então, o autômato finito determinístico ele é um autômato limitado. Ele possui um poder de processamento inferior. Então,
nós podemos perguntar: esse autômato finito determinístico com fita bidirecional permitiria reconhecer outras linguagens que não podem ser reconhecidas por o autômato finito determinístico com a única fita? Então, vamos discutir a expressividade dos autômatos finitos determinísticos com fita bidirecional. Na verdade, esses autômatos finitos determinísticos bidirecionais, eles vão reconhecer exatamente as linguagens regulares. Em outras palavras, vamos aqui ver por um exemplo. Então aqui eu tenho as linguagens regulares. Então, nós mostramos que há linguagens que não são regulares. Por exemplo, a linguagem AN-BN. Por exemplo, a linguagem BN-AN. Por exemplo, a linguagem AN-B2N. E várias outras linguagens que nós vimos nas nossas aulas, como também em exemplos e nas listas de exercícios. Então, a pergunta que nós queremos fazer é: esse AFD bidirecional permitiria reconhecer alguma linguagem, por exemplo, que é esse ponto nesse diagrama de Venn, que não é regular, aumentando então o seu poder de reconhecimento? A resposta é não. Esses AFDs bidirecionais, eles vão reconhecer exatamente as linguagens regulares. Em outras palavras, eles são equivalentes aos autômatos finitos determinísticos que nós vimos. E se nós adicionarmos o não determinismo? Se nós mesmo assim adicionarmos o não determinismo, o AF bidirecional ele vai reconhecer apenas as linguagens regulares. E então podemos nos perguntar: que tipo de incremento nós poderíamos adicionar aos autômatos finitos determinísticos para aumentar o seu poder computacional? Então, vou aqui plantar a semente que vai nos acompanhar, vai crescer ao longo dos cursos de linguagens formais autômatos e teoria da computação. Então, o autômato finito, ele é um elemento básico, porém ele tem limitações. E a principal limitação dele é o fato de ele não possuir uma memória. Então, nós vamos estender esse autômato por meio da introdução de uma unidade limitada, ainda primitiva, de memória, que é um autômato de pilha, onde vai ser um autômato que esse autômato ele tem uma pilha. E nós sabemos que uma pilha nós só podemos operar sob o topo. Então, nós inserimos do topo e removemos do topo. Só que, como nós vamos ver no próximo módulo, isso vai criar mais uma limitação. Então, nós provaremos que há determinados tipos de linguagens que não podem ser reconhecidas por um autômato de pilha. E a partir daí, nós vamos, de uma certa forma, no nosso curso a nível de graduação, discutir os autômatos de pilha, determinístico e não determinístico, sempre autômatos finitos. E no curso de teoria da computação, nós vamos culminar com a máquina de Turing, que é a famosa máquina que vai modelar, simular, ser equivalente a um computador nos moldes atuais, pois justamente ele vai também possuir uma unidade de armazenamento, só que essa unidade de armazenamento, essa fita, ela é uma fita tanto de leitura quanto de escrita. O autômato de pilha, ele possui uma pilha, tanto de leitura quanto de escrita, mas com a limitação de só poder operar no topo. A máquina de Turing, nós temos uma unidade que nós podemos ler e escrever em qualquer posição. Então, nós podemos, ela é como se fosse uma fita bidirecional, que nós podemos nos locomover, seja para a direita, seja para a esquerda. Porém, esse tipo de máquina é estudado num curso de teoria de computação. Então, no próximo módulo, nós vamos começar o módulo de linguagens livres de contexto. E como nós vamos ver, são as linguagens que podem ser reconhecidas por meio de um autômato de pilha não determinístico. Então, com isso, nós encerramos. Muito obrigado.